Temos um teaser enorme sobre a quinta temporada de Stranger Things e eu vim correndo trazer todos os detalhes pra vocês. Gente, são muitos detalhes. Eu anotei literalmente cada ceninha que acontece nesse teaser. A mão deu 3 folhas, frente e verso. Então vamos destrinchar todos os detalhes aqui nesse vídeo porque tem muita coisa pra gente analisar. Então não esquece de, antes de começar o vídeo, já deixar seu like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve aqui no canal que a gente tá tendo vídeo toda semana e vai ter uma cobertura completa sobre Stranger Things quinta temporada. Vamos lá, como tem muita coisa pra analisar, eu não vou ficar com muita enrolação. Eu tô com o computador aqui do meu ladinho, então se eu ficar olhando aqui pro lado um pouco durante o vídeo, eu tô com o computador aqui com o trailer aberto pra ir pausando exatamente nas cenas e vou colocar e colocando as fotos aqui pra vocês na edição do vídeo, pra vocês irem acompanhando o que eu tô falando com detalhes, tá? Eu vou fazer isso porque vai ficar mais fácil de eu visualizar e, tipo, falar o que eu tô visualizando, as minhas anotações, enfim, gente, então, esse vídeo provavelmente vai ficar bem longo, porque tem muita coisa para ser analisada. Começando pela primeira cena, que a gente tem aqui o Steve arrumando ali aquela antena que vai estar na van, que é a van da rádio, que a gente já sabia que ia ter essa rádio, né? Já tinha vazado algumas imagens das gravações, que é essa rádio que chama WSQK. E pelo que deu a entender de todos os vazamentos, e agora com esse teaser se confirma pra gente, de que esse lugar vai ser basicamente uma base deles, onde eles vão ali se reunir, né? Pelas imagens vazadas que já rolaram durante as gravações, esse lugar é meio que como se fosse no meio do nada em Hawkins. Então seria fácil deles se esconderem ali, porque possivelmente seria uma rádio meio abandonada. O que rola é essa possibilidade de ou ser uma rádio abandonada, ou que alguém do grupo teria ido trabalhar lá. Tem uns boatos de que talvez a Joyce teria ido trabalhar lá naquela rádio, e aí acabou que por conta de tudo que aconteceu em Hawkins, ela meio que ficou lá, e aí ficou meio que responsável escondendo as crianças lá. Isso é uma teoria, mas a gente vê aqui que realmente eles estão ali nessa rádio, e também saiu uma foto hoje mais cedo, que é uma foto que eles estão olhando assim pra baixo, num buraco assim, e que eu imagino que é o lugar em que eles estão se escondendo, que aparece logo em seguida ali, que é como se fosse um bunker. Existe essa teoria de que essa base de rádio, né, vai ser esse posto para eles se encontrarem, mas também vai ser um bunker para possivelmente esconder a Eleven lá. E aí, logo em seguida desse trecho que aparece, né, o Steve arrumando ali aquela rádio, arrumando a frequência de alguma coisa ali para conseguir fazer a comunicação com a galera, a gente vê que a van que ele tava sai, e o Lucas e o Mike saem atrás dele de bicicleta, e a Eleven fica olhando os dois saindo ali do lugar dessa rádio, como se eles estivessem realmente indo para uma missão. E que é uma missão que a gente já meio que tem a noção do que vai acontecer logo em seguida, porque começa uma contagem regressiva, né? Que fala até o fogo começa em 5, e em cada número tem uma cena diferente. Então prestem muita atenção, eu vou realmente ir colocando todas as imagens aqui para vocês, para ficar fácil de entender. E nesse bunker a gente tem a Joyce, a Nancy, a Robin, a Eleven e o Will. Eles que estão ali. A Joyce aparentemente está ali comandando a rádio, e os outros estão ali escutando o que está acontecendo, e aí começa a contagem regressiva. No número 5 a gente tem eles todos se olhando ali dentro do bunker. Na contagem regressiva no 4 a gente tem o Lucas olhando com o binóculo, e ele tá com uma roupa meio de exército, que também foi divulgada uma foto dele e do Mike com essa roupa de exército e andando de bicicleta. Vou deixar aqui para vocês verem também a foto. Então eu acredito que isso seja cenas seguidas. A contagem no número 3 é uma das mais interessantes, porque mostra um galpão que tem várias crianças dentro. Elas estão em cima de beliches, assim, e as luzes estão piscando. Então, o que quer que esteja acontecendo em Hawkins está afetando esse lugar. E aí me vem um pensamento. Essas crianças estão dentro da base militar que foi montada em Hawkins, que a gente tem uma visão um pouco melhor nesse teaser também. Já vou falar sobre essa base militar aqui. Ou eles estão possivelmente no laboratório de Hawkins. Não dá pra gente ter essa certeza ainda. Mas essas crianças todas juntas no mesmo lugar levanta muito uma teoria muito forte que tá rolando por aí, de possíveis boatos e vazamentos de que vão fazer experimentos, como fizeram na Eleven, com outras crianças em Hawkins, para tentar fazer com que elas tenham poderes para combater o Vecna. Então, dá a entender que talvez essas crianças aqui vão ser as cobaias que vão ser utilizadas pela doutora, que vai aparecer logo logo aqui. A gente tem a cena que vai pra contagem no número 2, né, da contagem regressiva, que volta pra galera que tá no bunker, e as luzes começam a piscar,
E tem um detalhe muito importante, eu vou deixar um print aqui pra vocês dessa imagem e vou dar um zoom, porque nessa imagem a gente tem a Nancy, a Eleven e a Robbie, e no cantinho a gente tem o Will. O Will tá diferente delas, ele tá meio estático, como se ele estivesse sendo possuído, dá a sensação que ele tá meio assim, sabe? Daquele jeito que a pessoa fica meio desnorteada quando o Vecna pega ela. Então, dá a entender que possivelmente o Will tá sendo possuído aqui, ou que aconteceu alguma coisa com ele. E eu acredito que essa cena é seguida de uma outra que vem um pouquinho mais pra frente no trailer, mas quando chegar nessa cena eu falo pra vocês qual cena que é. E tivemos mais uma cena do Will sentindo o arrepio na nuca que ele sentia, né, lá nas outras temporadas, quando tudo aconteceu. Ele sentia esse arrepio no final da quarta temporada, a gente teve ele também sentindo esse arrepio quando o mundo invertido começou a invadir Hawkins ali, ele sente esse arrepio também no pescoço, na nuca, e aqui a gente tem ele de novo sentindo esse arrepio, e parece ser na escola, porque tem umas meninas andando assim no fundo de mochila, então pode ser que o Vecna esteja tentando pegar ele até na escola, então o Vecna como se ele estivesse vigiando o Will. E daí, gente, a contagem regressiva, ela meio que porque ela conta do 5, 4, 3, 2 e continua uma frequência da rádio que está sendo ajustada, e aí continua o resto do trailer, então aquela contagem regressiva, ela meio que não acaba em hora nenhuma do trailer, assim, especificamente, não tem o número 1, e aí, tipo, começa, sei lá, a queimar o que quer que seja que eles queiram queimar, enfim, fazer o que eles estão planejando fazer. Não tem exatamente esse momento no trailer, mas eu achei interessante eles colocarem essa contagem regressiva em cada cena, assim, que já... Só isso daí, gente, já são, tipo assim, 37 segundos do trailer aqui nesse momento. Que dá pra falar que é um trailer, nem dá pra falar que é um teaser, que é um trailer enorme. E só nesse tempinho, nem 40 segundos completados de teaser, de trailer, a gente já teve, tipo assim, margem para 1 milhão de teorias e também caminhos que a série pode acabar indo. Depois dessa contagem regressiva, a gente tem uma cena bem interessante que eu dei uma pausa e dei um zoom, porque mostram 3 deles andando de bicicleta e tem um passando um caminhão do exército e mais 3 helicópteros. Quando eu olhei rápido a cena, eu achei que eram os 3 meninos, ou né, tipo, 3 dos 4 meninos. Então, tanto que eu olhei assim e falei assim, eu acho que é o Mike, o Will e o Dustin, ou o Lucas. Só que eu parei, dei um zoom, e na verdade, quem tá nessa imagem aqui é o Mike, o Will e a Holly. Porque atrás dá pra ver que é uma bicicleta de menina, que tem uma cestinha branca. A imagem não tá tão nítida, né? Porque não tá tão focada no rosto deles. Mas dá pra ver que é a Holly, porque parece com uma roupa que ela usa também em uma outra parte que já saiu de imagens, que ela tá com um casaco meio amarelado, meio alaranjado assim, e dá pra ver que tá essa cor de roupa. Então a Holly vai entrar realmente aí pro grupo deles em algum momento, e aqui não dá pra saber o que eles estão fazendo, porque eles estão meio que andando numa estrada, assim, não sei se possivelmente eles estão indo lá pra base da rádio, enfim, porque tá durante o dia, aqui é outro momento, então não dá pra ter uma real certeza do que tá acontecendo aqui nessa cena, mas eu achei interessante de a Holly estar com os meninos. Temos uma visão mais geral da base militar em Hawkins, né, que foi montada ali bem no centro de Hawkins, onde aconteceu a principal rachadura ali, e a gente tem uma visão de cima, eles colocaram um muro, colocaram um portão, e você vê que os militares estão circulando ali por dentro daquela área. E logo em seguida dessa cena, a gente tem uma cena que eu fiquei impressionada, que é um portal gigantesco aberto e os policiais só passando, assim, os militares passando, mas é um portal gigantesco que foi aberto ali, naquele meio de Hawkins, que imagino que deva ter surgido depois do que aconteceu, né, no final da quarta temporada, quando ali, naquele meio da cidade ali, onde tem aquela prefeitura de Hawkins, que tem aquela rachadura, o encontro das rachaduras ali no meio, né? Então faz sentido ter esse portal gigantesco. E esse portal vai ser extremamente importante pra série, porque ele volta a aparecer em alguns outros momentos. A gente já chega lá. Temos a cena do Dustin vendo o túmulo do Ed. Eu falei isso daqui no meu vídeo de teorias, que eu achava que tinha uma brecha pra possivelmente o Dustin ter alguma lembrança do Ed e tudo mais, que eu queria que tivesse uma lembrança do Ed ali com ele naquele momento, né, e tal, um flashback que fosse, assim, pra gente poder matar um pouquinho da saudade do Ed, porque tinha saído, vazado uma foto
do Dustin na frente do túmulo do Ed. Acredito que eu cheguei a colocar a foto no vídeo, inclusive. E agora aqui no trailer tá mais do que confirmado de que ele vai pra lá. Imagino que realmente o Dustin, ele sinta muita falta do Ed. E acho que a gente vai ver ele passando por esse processo de luto também com tudo que tá acontecendo. E eu acredito que a gente vai ver um Dustin muito mais irritado, muito mais nervoso do que ele era nas outras temporadas. Não que ele não fosse já, mas eu acredito que ele tá com muito, sabe, sangue nos olhos, assim, porque, querendo ou não, tirou um dos melhores amigos dele, que literalmente morreu nos braços dele ali na última temporada. Então, isso é um trauma que, cara, pouquíssimas pessoas superariam, e ainda mais a cidade achando, mesmo depois que ele tenha morrido, que ele era o causador de tudo isso e tudo mais. Então, acredito que realmente a gente vai ver um Dustin um pouquinho mais amargurado, digamos, nessa temporada. Seria uma previsão que eu faria, não amargurado de uma maneira ruim, mas uma pessoa que ficou machucada, sabe? Que ficou calejada por conta de uma situação que aconteceu. Tivemos mais um trechinho de Lucas e Max, né? A Max ainda tá no hospital e o Lucas tá ali com ela e ele tá chorando, né? Ele tem uma cena ali dele pegando na mão dela. E assim, gente, sobre a Max, eu falei também no meu vídeo de teoria, se eu não me engano, ou foi no outro vídeo que eu fiz analisando o outro teaser que saiu de Stranger Things, mas eu falei que eu achava que sim, a Max vai voltar, mas eu não sabia quando e nem como. Eu acredito que todo mundo tá meio que desse jeito. Então, eu realmente acredito, gente, que a chance da Max aparecer é, tipo, bem no final da série, tá? Quando, tipo, talvez tudo tivesse resolvido e talvez ela consiga recobrar consciência quando eles derrotarem o Vecna. Que eu acredito que é a única maneira possível de fazer a Max voltar. Então, eu acredito que vai ficar, tipo, bem pro finalzinho mesmo da série, tipo, pros últimos minutos, talvez, do último episódio. Eu acredito que ela não vai voltar antes disso, porque não faz sentido ela voltar antes disso, tipo, antes deles derrotarem o Vecna, não tem como ela simplesmente voltar, porque nem a Eleven conseguiu encontrar ela lá no subconsciente dela, né? Então, não dá pra saber quando que a Max vai voltar, mas eu gosto que eles sempre mostram pelo menos um pouquinho dela. Já falei pra vocês aqui no outro vídeo que eu adoro a Max, eu gosto demais dela. Ela é, tipo assim, disparada, uma das minhas personagens favoritas. Então, por mim, ela voltava no primeiro episódio, mas eu, sendo muito realista, eu acredito que vai ser no final do último episódio só. A próxima cena é uma cena que tem duas pessoas colocando fogo, assim, no que parece ser aquele portal que tem ali na base militar que eu falei pra vocês, que eu acho que vai ser muito importante, porque ele apareceu mais de uma vez. Eu acredito que seja o mesmo lugar, eu posso estar enganada, mas parece que pode ser o mesmo lugar, porque a gente já viu que tudo que envolve meio que fogo irrita tudo que é do mundo invertido. Então talvez eles estejam tentando essa estratégia de queimar tudo para poder ver se consegue parar o avanço do mundo invertido para dentro de Hawkins, mas não dá para saber exatamente quem são essas duas pessoas que estão com esse lança-chamas, porque tá todo coberto com uma roupa meio prateada, assim, esses tanques nas costas, tudo fechado no rosto. Não dá pra saber quem são esses personagens, se são militares, se são do grupo ali, né, principal, do elenco principal, não dá pra saber ainda, mas dá pra ver que não sabemos se é esse o plano deles do início do teaser, que eles falam, né, que o plano de começar a botar fogo vai começar, ou se isso aqui é uma coisa à parte, não sei, não dá pra saber ainda. Eu arriscaria dizer que é a mesma coisa, né? Porque faz sentido que o fogo vai começar e tem uma cena de fogo, mas é Stranger Things, não dá pra ter muita noção ainda, porque eles são especialistas em brincar com a nossa cabeça com esses teasers. Daí a gente tem uma cena bem rapidinha da Joyce com o Hopper, que dá um tom de despedida, sabe? Como se eles estivessem se despedindo pra alguma coisa, e eu acredito que possa ser realmente isso, porque a gente vê que em vários momentos que o Hopper vai seguir com a Eleven pra um plano deles ali, e a Joyce vai ficar com o resto da galera. Então eu acredito que realmente em algum momento vai rolar essa despedida deles. E aí veio uma das cenas que eu realmente tô muito curiosa pra saber o que eles vão achar nesse lugar, o que eles vão fazer. Porque aparece simplesmente o laboratório de Hawkins que aparece lá nas outras temporadas. Só que ele está no mundo invertido. E quem tá lá é o Dustin, o Steve, o Jonathan e a Nancy. A gente já imaginava que eles iriam para o mundo invertido, os quatro. Por quê? Tinham fotos vazadas, tem coisas vazadas de que dão a entender que eles vão pra lá. E nesse teaser temos essa cena e uma cena mais pra frente que eles vão atravessar o portal que eu falei pra vocês, que eles vão direto pro mundo invertido. Eles vão meio que pro mundo invertido de carro. Eles vão atravessar o mundo invertido. O que eles vão fazer no laboratório de Hawkins no mundo invertido? Gente, não dá pra saber.
Eu vi uma teoria pela internet que eu acho que faz até sentido, que possa ser que eles estão procurando alguma resposta sobre o experimento do Brenner ou sobre alguma coisa do mundo invertido que esteja no laboratório de Hawkins. Porque como o mundo invertido parou lá no tempo, quando o Will foi pego, então as coisas daquela época ainda estão lá. A gente viu isso na temporada anterior, que o quarto da Nancy estava parado no tempo. A decoração estava antiga, as coisas no quarto dela estavam as coisas antigas. Então, teoricamente, as coisas antigas do projeto do Brenner também estariam dentro do laboratório, dentro do mundo invertido. Então, eles podem estar indo para lá para procurar alguma coisa assim, talvez para ajudar o Will, ou não sei, para salvar aquelas crianças que estavam lá naquele galpão, para ajudar a Eleven. Ainda é meio vago isso na nossa cabeça, mas é um fato de que eles vão pra lá e eles vão procurar alguma coisa. A cena seguinte é uma das mais bonitas e simbólicas no meu ponto de vista, que são os 4 meninos, os principais, né, Mike, Will, Dustin e Lucas, fazendo um plano ali. Acredito que todo o plano que é falado na contagem regressiva do início do teaser pode ser que tenha sido eles que tenham desenvolvido, porque eles são extremamente inteligentes, a gente sabe disso. E eu tava com muita saudade de ver alguma cena dos 4 juntos, né? Porque na última temporada ficou cada um num canto, eles não conseguiram se unir de verdade. Então ficou um pouquinho complicado, fazia tempo que a gente não via eles juntos assim. E por que eu tô falando que é um plano? Eles colocam a mãozinha assim, né? Um mano em cima do outro, como se estivessem fazendo um pacto. E tem um mapa ali na mesa. Inclusive, esse lugar que eles estão parece aquele lugar na temporada anterior que o Ed vai vender coisa pra Chrissy. Então eu acredito que seja o mesmo lugar ali na floresta que estão todos os 4. Tivemos uma cena bonitinha de Mike e Eleven, né? Que a Eleven tá ali com uma roupa de banho e parece que ela vai entrar naquelas banheiras que eles fazem com sal, né? Pra ela tentar se conectar e tal, usar ali os poderes da mente dela de uma maneira diferente. E aí fica o questionamento. Ela tá indo procurar quem? Ela tá indo procurar o Vecna, ela tá tentando mais uma vez se contatar com a Max, ela tá talvez tentando encontrar onde esteja a Holly, porque o Mike tá com uma carinha meio triste. A gente sabe que existe uma chance de praticamente 100% do Vecna raptar a Holly, né, dele sequestrar a Holly. Então pode ser que isso esteja afetando o Mike, porque é a irmã dele, ou que tenha acontecido alguma coisa, porque a Eleven tá meio que consolando ele, os dois estão com uma cara meio tensa, meio tristes, assim. Então, são possibilidades, tá, gente? Tô jogando aqui, comentem o que vocês acham. Logo depois a gente tem uma das cenas mais tensas e desconfortáveis desse teaser. É a Nancy e o Jonathan, eles estão no mundo invertido e eles dois estão bem abalados. A Nancy tá chorando e o Jonathan tá conversando ali com ela, mas ele também tá abalado. E eu tô muito curiosa pra saber o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu ali no mundo invertido. Não sei se a Nancy tá traumatizada, se aconteceu alguma coisa com ela ou se aconteceu alguma coisa com as outras pessoas do grupo. Não dá pra saber ainda, mas foi uma cena que eu fiquei, assim, desconfortável de assistir, porque eles claramente não estão bem. Alguma coisa aconteceu ali no mundo invertido que deixou eles abalados daquele jeito. E aí a gente tem uma cena que eu gostei bastante, que é da Eleven colocando a bandana, assim, no rosto, porque ela aparentemente tá ali no mundo invertido, não sei se ela vai atacar alguém, mas ela tá com um olhar, assim, de fúria, como se ela fosse atacar alguém. E eu achei, sabe uma cena poderosa, assim, sabe? Ela só colocando, assim, mas eu fiquei muito curiosa, e a gente sabe que a Eleven vai lutar com alguma coisa dentro do mundo invertido, porque lá no vídeo de bastidores que foi lançado há um ano atrás, uma cena da Eleven no mundo invertido com essa roupa que ela tá, e ela tava fazendo, assim, jogando os poderes dela pra alguma coisa ali, que não dava pra saber o que era, pode ser algum Demogorgon, sei lá o que pode ser, gente, pode ser literalmente qualquer coisa a esse ponto, eu acredito que possa ser qualquer bicho, qualquer coisa, mas a Eleven tá, assim, se preparando, porque como se ela estivesse preparando para uma guerra mesmo. Então temos uma das cenas que eu mais tô curiosa pra ver, que é o Will caindo ali no mundo invertido e tem um Demogorgon meio que tentando pegar ele. Por que eu tô muito curiosa com essa cena? Existe ali a possibilidade de rolar um flashback do que aconteceu com o Will quando ele foi raptado lá na primeira temporada. E parece que ele tá com uma roupa parecida com o que ele estava usando na primeira temporada. Em algumas imagens vazadas das gravações, ele tava com uma roupa exatamente igual a que ele desaparece lá na primeira temporada. Inclusive, no meu vídeo anterior que eu fiz aqui de teorias, eu falei que eu achava que iria realmente mostrar o momento em que o Will foi raptado, porque tem uma cena dele ali no Castelo Byers, que tem meio que um dublê dele ali deitado no chão, dentro do mundo invertido. Então a gente provavelmente vai ter uma cena do que aconteceu com o Will dentro do mundo invertido.
Então, essa cena pode ser isso, esse flashback, mas eu também acho que pode ser o Vecna pegando o Will e colocando ali naqueles cenários, igual ele fez com as pessoas que ele pegou lá na quarta temporada, que colocava naquele ambiente ali meio sombrio do maior pesadelo da pessoa e tudo mais. Então eu acredito que ou pode ser o flashback do Will caindo do mundo invertido pela primeira vez, ou o Vecna brincando com a cabeça dele. Tivemos a revelação ali da doutora Kay, que rolam os boatos, né? Supostamente ela vai ser uma mulher que vai ficar ali no laboratório de Hawkins para tentar fazer os experimentos com as crianças. Por isso que eu falei que era meio suspeita aquelas crianças todas estarem dentro daquele galpão. Porque tudo que saiu vazado sobre essa personagem é que ela vai ser uma das vilãs dentro da quinta temporada. Como se já não tivesse vilão suficiente, a gente arrumou mais uma, né? Os irmãos Duffer, tá com um pouco vilão, vamos botar mais uma? Vamos botar mais uma. Porque ela vai querer replicar o que aconteceu com a Eleven, né? O experimento da Eleven nessas crianças, pra ver se consegue combater tudo que tá acontecendo em Hawkins. Tivemos a volta daquele paredão, né? Gigante, que tem todas aquelas coisas nojentas lá que são do mundo invertido. E o momento em que a Eleven e o Hopper chegam nesse lugar e dão de cara com isso. Pela primeira vez, os dois estão com uma cara assim, meio de, meu Deus, o que é isso, sabe? Onde que a gente tá? Como que a gente... Que? Tipo, o que é isso, sabe? Dá pra ver claramente na cara deles de que eles estão meio impressionados com aquilo, da mesma forma que a gente ficou quando apareceu no teaser anterior. Então eu acho uma reação totalmente plausível. Mas eu tô muito curiosa pra saber o que eles vão fazer nesse lugar, gente. Porque, que nem eu falei no vídeo anterior, se encostar ali, vai todo o resto que tá no mundo invertido vai ir até eles, porque vai chamar atenção. Então eu não sei como, de que maneira eles vão tentar, sei lá, destruir isso. Essa próxima cena foi uma cena que eu fiquei bem confusa, que dá pra ver que é a Nancy e o Jonathan olhando assim pra cima, como se estivesse abrindo um portal no céu, vermelho, assim, com tanto de coisa saindo ali, como se fosse aqueles dermobates que apareceram lá na temporada anterior, como se eles estivessem, tipo, abrindo um portal no céu e entrando ali onde eles estão, porque eu acredito que seja dentro do mundo invertido, mas eles parecem que estão numa nuvem, assim, parece que tá abrindo um buraco, eu não sei dizer o que seria isso, porque honestamente é assustador, não dá pra saber exatamente o que é, eu já dei pausa, já dei zoom, assim, mas parece que tem como se fossem várias coisas se mexendo ali dentro, como se fosse um bicho gigantesco que for sair dali, ou vários bichos. Deu um medo, assim, e os dois estão olhando, porque é um trem gigante, assim, que parece estar no céu. Logo depois disso, a gente tem o Dustin olhando no binóculo, ele tá dentro do carro com o Steve, e ele tá olhando pelo binóculo, dá a entender que seria a mesma cena, porque eles quatro vão estar juntos, né? Então pode ser que o Dustin tenha visto aquilo acontecendo ali no céu e tá com uma cara de assustado. Bem assustado. E eu também tinha falado na análise do primeiro teaser que saiu que o Dustin tava com o rosto machucado, mas não dava pra ver muito claramente, né, como que tava o rosto dele. Mas nesse deu pra ver assim, muito perfeito, que ele tá com o rosto todo detonado. O Dustin realmente levou alguma surra feia antes de ir ali pro mundo invertido, gente. Agora uma das cenas mais agoniantes, que é os Demogorgons entraram dentro do hospital. Já rolava ali boatos de que o hospital de Hawkins iria ser invadido por conta de coisas que saíram ali nas gravações do ano passado, né, de bastidores, enfim, saiu esses boatos. Então a gente tá vendo que vai realmente ter um ataque dentro do hospital. E o mais desesperador é porque o Lucas tá tentando proteger a Max, só que a Max tá desacordada ainda, gente. Ela não tem nada. Se não é o Lucas pra salvar ela, possivelmente o Demogorgon ia ali comer ela inteira e acabar com tudo, ia matar ela de vez. A gente vê o Lucas ali tentando proteger ela, ele até puxa ela assim com o braço, mas dá pra ver que ela realmente ainda não tá acordada. E o Demogorgon tá muito perto, gente, tá muito perto. Tem dois ali naquela área que eles estão. Tem uma enfermeira do lado do Lucas também, que dá pra ver assim do ladinho. Então, cara, não sei o que vai acontecer nesse hospital. Provavelmente vai ser uma chacina horrorosa com esses Demogorgons dentro do hospital. E vai saber se não tem mais outros vários e outros bichos dentro do hospital também. Então, essa cena eu acho que vai ser uma das mais desesperadoras de assistir, porque é um hospital de um lugar que está se recuperando depois de uma catástrofe, de um desastre gigantesco, com tudo o que está acontecendo na cidade. Então pode ser que o hospital esteja com muitas pessoas dentro, tentando se recuperar, se abrigar, enfim. Então eu acho que vai ser, assim, cena brutal e
agoniante. A Eleven gritando de verdade agora, saindo o sangue aqui do nariz dela. Essa cena já tinha meio que aparecido no teaser anterior. Eu falei que parecia que ela tava gritando e realmente ela tá gritando. E o Hopper tentando acalmar ela ali. E a cena seguinte disso são os soldados atirando na direção de algum lugar. E logo em seguida, gente, a gente vê que possivelmente eles estão atirando na Eleven e no Hopper. Porque as cenas são exatamente seguidas. A Eleven gritando, assim, desesperada, os soldados atirando, e a cena seguinte é o Hopper tentando proteger a Eleven ali, que tá caída no chão, e a parede atrás deles dois tá cheia de furinhos, assim. Então dá a entender que os soldados acharam a Eleven, estão tentando matar ela. Isso vai ser, assim, tenebroso, e logo depois disso a gente tem mais uma cena que segue dessa sequência aí, e eu já falo dela pra vocês. Porque ela é bem naquele momento do teaser pro final, que acontecem várias cenas rapidinhas, mas é uma cena que claramente é sequência dessa. E nesse teaser se confirmou uma teoria, né, um boato muito forte que rolava, de que os quatro, né, Steve, Dustin, Nancy e Jonathan iriam para o Mundo Invertido de carro, né? Eu falei pra vocês um pouco antes que rolava esses boatos de que eles iriam pra lá, e se confirmou nesse teaser, eles vão atravessar ali aquele portal pra ir pro Mundo Invertido de carro. O porquê que eles estão indo pra lá de carro, gente, eu não sei. Não sei se eles estão indo procurar a Holly, não sei se eles estão indo procurar o Vecna, porque o carro tem uma antena em cima. Então, não dá pra saber o que eles estão fazendo, entrando com aquele carro, atravessando aquele portal de carro, não dá pra saber, mas que eles estão atravessando e que eles conseguiram atravessar, isso é um fato, porque a gente vê eles lá dentro. Então, como que eles vão fazer isso, gente? Honestamente, eu não sei. Mas eu acho que vai ser uma cena intensa, a gente vê eles atravessando ali aquele portal de carro. Tivemos mais uma cena que é um complemento de cena do primeiro teaser que saiu, que é aquela cena em que tá a Joyce ali com os meninos dentro daquele celeiro, que possivelmente é ali naquela fazenda que aparece lá na segunda temporada, que é a Joyce, que ela tá com um machado na mão, e aí mostra aquela porta de madeira. A gente imaginava que ela tava pronta pra atacar alguma coisa, suspeitávamos que era um Demogorgon, e realmente é um Demogorgon, porque ele vai derrubar ali a porta de madeira, e a gente suspeitava disso porque a Joyce lá na primeira temporada já tinha pego um machado pra se defender de um Demogorgon, né? Então é uma referência claríssima à primeira temporada de que ela pega aquilo pra se defender, e aquele Demogorgon vai entrar ali louco naquele lugar, e eu espero que o machado da Joyce funcione, porque senão vai ser bem complicado. Pra quem viu a minha análise do teaser que saiu primeiro e as minhas teorias, eu falei que achava que o Will ia desmaiar, porque provavelmente alguma coisa iria entrar nele. Podia ser o Devorador de Mentes, podia ser o Vecna entrando na cabeça dele, mas ele iria desmaiar, e isso era um fato, e agora ficou mais confirmado ainda, porque a gente tem literalmente uma cena do Will caindo e desmaiando. Um detalhe, possivelmente o Will vai desmaiar mais de uma vez, porque as outras cenas que tinham saído, parecia que ele estava meio desacordado ali na parte onde tem a base militar. E aqui nessa cena, eu dei uma pausa, dei um zoom, e o Will cai dentro daquele bunker, porque tem um sofazinho no fundo, que é bem característico, tem um abajurzinho também no canto, que dá pra ver que ele vai cair ali, desmaiar dentro do bunker. E isso junta com lá a cena que eu falei lá no início, da contagem regressiva, que tá a galera olhando e as luzes estão piscando, e o Will tá meio estático, então dá a sensação de que provavelmente ele vai desmaiar assim que tá acontecendo essa contagem regressiva. Alguma coisa realmente estava entrando nele ali, e ele tava ficando meio possuído, digamos assim, ali naquele início do teaser, né? E aí por isso que ele possivelmente vai desmaiar, e acredito que ele vai desmaiar mais uma vez. Tivemos uma cena bem rapidinha ali da Nancy também preparando a arma pra atirar em alguma coisa que tá aparecendo em cima. Não parece aquele momento em que ela tá com o Jonathan, que tá aparecendo aquela coisa no céu. Parece ser um outro lugar, mas não dá pra entender muito porque a cena é realmente muito rápida. E já vem seguida de uma cena de um Demogorgon pulando num caminhão, subindo em cima de um caminhão, né, numa estrada assim. Eu fiquei, gente, que caminhão é esse? Mais pra frente deu pra ver que esse caminhão é do grupo ali, porque ele aparece em uma cena que tá o Murray e a Robbie. Assim, pra mim, a cena mais desesperadora de todas desse teaser. Eu já falei que tiveram várias cenas tensas e tal, mas a mais desesperadora de todas é a Holly e a mãe dela se escondendo dentro da banheira cheia d'água. Gente,
Que agonia de ver essa cena. A gente sabe que vai acontecer um ataque ali na casa deles e que alguma coisa vai acontecer com elas duas. E elas estão escondidas literalmente dentro da água. Não sei o porquê que elas vão tentar se esconder dentro da banheira cheia d'água, mas elas estão aparentemente bem aterrorizadas assim. E as luzes continuam piscando da mesma forma que apareceu lá no teaser anterior. Na cena em que aparecem as duas, também as luzes estão piscando. Então, nessa daqui tá piscando a luz do mesmo jeito, então pode ser o Vecna que tá ali, ou algum Demogorgon, alguma coisa que tá tentando pegar elas. Mas essa cena me deu muita gastura, assim, sabe? Porque elas estão literalmente tentando sobreviver de todas as maneiras possíveis. Logo em seguida, a cena da Robin olhando pra antena da rádio ali, que vê o Devorador de Mentes ali, aquela fumaça, né, subindo na antena, se enroscando na antena. Gente do céu, da onde esse trem saiu? Que tá ali naquela antena, gente, pelo amor de Deus, eu olhei isso, eu fiquei desesperada, porque aquilo ali pode entrar literalmente em qualquer pessoa, em qualquer momento, e eu acredito que tá indo atrás do Will. Então, isso é muitíssimo preocupante, porque tá assim, né, o negócio tá na doidice, assim, à vista de qualquer pessoa, tá acontecendo tudo agora. Bem desesperador, assim, e o negócio tá doidão, assim, subindo na antena. Deu um pouquinho de agonia essa cena. A cena seguinte é um pouco preocupante e curiosa, porque a gente pode pensar em 1 milhão de possibilidades também. Que é a Nancy com a mão toda cheia de sangue, lavando a mão na pia. Assim, ela tá com muito sangue, tem até na manga da blusa, assim, sabe? A mão tá com muito sangue. E ela tá chorando muito, assim, olhando pro espelho, bem assustada. Então, assim, gente, alguma merda muito grande aconteceu. Eu não quero pensar em possibilidades, porque já dá logo um desespero, porque a gente já pensa que alguém ali do grupo morreu, aconteceu alguma coisa com alguém do grupo, ou aconteceu alguma coisa com a mãe dela, aconteceu, sei lá, alguma coisa com a Holly. Nenhuma das possibilidades é boa, sabe? Mas a cena dela lavando a mão com sangue também não é nem um pouco boa, porque realmente alguma coisa séria aconteceu. Eu não sei se eu tô preparada pra saber o que aconteceu, gente, de verdade. Eu não sei se eu tô preparada. Depois disso, a gente tem uma cena do Will de novo, que o Will tá com o rosto todo suado, a testa molhada, assim, o cabelo meio molhado, e ele tá fechando o olho devagarzinho, como se ele fosse desmaiar, como se ele estivesse sendo meio que possuído de novo. Existem possibilidades, mas dá pra ver que ele tá meio que chorando, assim, que dá pra ver que o olho dele tá molhado, o rosto tá bem molhado também de suor, assim. Então, lembra muito aquelas cenas do Will na segunda temporada, sabe? Quando o Devorador de Mentes estava dentro dele, que era bem agoniante, assim. Então, gente, olha, alguma coisa muito ruim vai acontecer com o Will nessa temporada, a gente já sabia, mas cada coisa que vai saindo se confirma ainda mais que o trem vai ser muito sério. Temos uma cena do Dustin com o Steve, o Dustin tá chorando, dá pra ver claramente que ele tá chorando, não sabemos o que aconteceu, obviamente, né? Mas alguma coisa abalou o Dustin ali. Como eu falei, ele pode também estar só abalado emocionalmente por tudo que aconteceu em relação ao Ed. Pode ser só a maneira que ele tá se sentindo ali em algum momento e o Steve tá consolando ele, porque ele tá abraçando ali. Então a gente teve uma cena da Eleven e do Hopper dentro do laboratório, como se eles fossem enfrentar alguém. A gente já tinha visto uma foto que saiu desse momento. E logo em seguida tem mais uma cena que é dos dois. E que parece que a Eleven tá usando aquele capacete um capacete transparente que ela usou pra contatar o Demogorgon lá da primeira temporada, sabe? Que ela dá aquele grito e abre aquele portal. Parece muito aquele capacete. Não dá pra ver com clareza, porque tem só um pedacinho da imagem aparecendo assim no canto, mas dá pra entender isso. E no fundo tem a voz do Hopper falando pra ela, né? Eu preciso que você lute pelo menos uma última vez. Vamos acabar com isso. Vai tentar contatar o Vecna de novo, não sabemos. Onde é que arrumar esse trem pra botar na cabeça dela também? Não sabemos, pode ser dentro do laboratório. Eu chutaria que talvez seja no laboratório, porque eles não teriam como achar esse tipo de equipamento em qualquer lugar, a menos que eles tenham improvisado muito. Mas eu chutaria dizer que talvez ela esteja no laboratório. E a gente tem a cena dela ali dentro daquela banheira de sal, né, que eles fazem pra ela desativar ali os sentidos e conseguir se conectar, igual já aconteceu nas outras temporadas também que ela já fez isso. Só que essa cena aqui não é seguinte da que acabou de aparecer do Hopper falando com ela que precisava que ela lutasse pelo menos mais uma última vez, porque, que nem eu falei, ela tá com esse capacete. Nessa cena aqui, parece que é a cena
depois da cena dela com o Mike, que aconteceu lá no início do episódio, porque ela tá com aquela roupa que é como se fosse aquela roupa de surf, assim, sabe? Uma roupa de banho. Então eu acredito que é um momento diferente, assim, mas que talvez vá acontecer a mesma coisa nessas duas cenas, assim, só que depois, a diferença é que uma ela vai estar com aquele capacete lá. Eu falei pra vocês que as cenas do Hopper e da Eleven, que apareceram mais pro início do teaser, tinha mais uma cena que era a continuação, e que é essa cena aqui, em que o Hopper vai jogar granadas pra trás, porque é exatamente o mesmo lugar que ele aparece com a Eleven ali no início do teaser, e dá pra ver que a Eleven tá caída, desmaiada pro lado, e ele joga duas granadas pra trás e aparece dois soldados explodindo assim do lado de fora. Então eu realmente acredito que eles estavam atirando na Eleven e no Hopper, e o Hopper, vou jogar duas granadinhas em vocês, já que vocês estão atirando na gente, então, né, fogo por fogo, dá na mesma. E agora a gente vai para cenas rapidinhas do teaser, que eu vou tentar passar por elas bem brevemente, porque, como eu falei, esse vídeo já deve estar muito longo, gente, me perdoa, mas é porque eu gosto de fazer tudo bem detalhadinho, assim, porque às vezes a gente passa batido por muitas coisas, né? Mas vamos lá, que é as cenas finais do teaser, que são as cenas bem rapidinhas. E a primeira cena rapidinha é simplesmente o Vecna pegando o Will. Pronto, falei. Porque na hora que eu vi a primeira vez, eu não entendi quem era que o Vecna tava pegando. Aí eu pausei, eu estou com ela pausado aqui no computador, olhando, e vou deixar aqui na tela pra vocês também. Sim, pra mim essa pessoa é claramente o Will, tá? Eu posso estar bem enganada, mas as características parecem muito o Will, e ele tá gritando ali, e o Vecna tá fazendo aquela coisa assim, aparentemente, sabe? De botar assim, a pessoa levitar. Então, ele provavelmente tá dentro da mente do Will. A cena seguinte é a Holly muito assustada, com as luzes piscando aparentemente ali dentro da casa dela. Logo em seguida tem a cena do Lucas, também muito assustado. E a cena do Lucas me deixou um pouco intrigada, porque não dá pra saber exatamente o lugar que ele tá aqui, mas pode ser que seja no mundo invertido, que esse fundo eu não entendi muito bem que lugar é esse, assim, não me recordei de ter visto um chão como esse em alguma outra cena, então pode ser que seja algum lugar do mundo invertido ou não dá pra saber ainda. Mas o que mais me chamou a atenção é porque tá com sangue na roupa. Tá com sangue aqui nessa parte do peito, assim, e um pouquinho na gola da blusa de frio dele, assim, e ele tá com uma cara muito assustada e tá uma luz meio avermelhada, então por isso que eu acredito que pode ser também ali no mundo invertido. Logo em seguida vem a cena da Robin com o Murray, que eu falei pra vocês, né, que aparece aquele caminhão que o Demogorgon pula. Então, é exatamente essa cena que eu falei pra vocês, que parece como se eles estivessem ouvindo alguma coisa no rádio e os dois olham pro mesmo lugar, assim, pra frente, juntos ao mesmo tempo. E em seguida tem a cena da galerinha lá, os 4 mosqueteiros, Nancy, Jonathan, Steve e Dustin, que vão ser as pessoas que vão usar aquele carro que claramente dá pra ver a antena agora, né? E eles estão passando ali, destruindo um cercado, assim, não sei se eles estão pegando impulso pra entrar na doidice dentro do mundo invertido ali, atravessando aquele portal, porque, como eu falei pra vocês, dá pra ver claramente que eles vão atravessar esse portal. Não sei se por acaso o Murray e a Robin talvez escutaram eles falando que eles iam entrar dentro do mundo invertido e os dois olharam juntos. Não dá pra saber se essas cenas estão relacionadas, mas achei curioso elas estarem exatamente assim em seguida. A cena seguinte, que é muito, muito rápida, que nem dá pra ver direito o que acontece, parece ser uns soldados correndo assim pela floresta, fugindo de alguma coisa. Temos uma cena que eu não soube reconhecer o lugar. Se vocês reconheceram, se esse lugar já apareceu antes, comenta aqui pra mim, que é a cena que aparece a Nancy e a Eleven entrando numa casa, que a Nancy tá com uma arma na mão, e elas entram assim, elas meio que levam um susto com o que elas veem ali na frente delas. Só que eu não consegui reconhecer o fundo daquela casa ali. Elas estão entrando numa casa, não parece no mundo invertido, parece ser uma casa normal, mas não dá pra saber o que é aquela casa, de quem é aquela casa. Então eu fiquei na dúvida de o que talvez elas estivessem procurando ali dentro. A próxima cena é alguém ajustando ali a frequência, que tá desde o início do teaser, ajustando aquela frequência ali, né, do negócio do rádio. É uma pessoa que eu também não soube identificar quem é, gente. Eu fui muito boa de identificar todo o resto do teaser, mas esse momento, essa partezinha, assim, eu fiquei um pouco na dúvida, porque é só uma mão ajustando, assim, aqueles negocinhos de rodar, assim, aqueles botãozinhos de rodar, e é uma mão tá com um anel no dedo indicador, um anel com uma pedrinha azul, tá com uma manga azul, e o punho desse casaco, né, como se tivesse com uma blusa xadrez, assim, por debaixo e tal. E eu não soube identificar quem é essa pessoa. Eu olhei todas as outras cenas, teaser, pra ver se alguém tava com uma característica de roupa dessa. Lá no início, a Joyce tá com uma blusa azul.
mas não dá pra ver o punho. Então pode ser que seja ela, porque dá a entender que é ali dentro da rádio. Só que como não mostrou, ficou uma coisa meio misteriosa, assim, dá pra pensar que talvez não seja, pode ser qualquer outra pessoa. E aí corta, dá um zoom no olho, assim, dessa pessoa e mostra uma cena de 3 pessoas dentro do túnel que também não dá pra saber exatamente quem são. Parece que pode ser aquelas crianças que apareceram lá no primeiro teaser que o Mike salvou elas. Eu chutaria que pode ser aquelas 3 crianças. E são aqueles túneis que aconteceram na segunda temporada, lá naquela fazenda de abóboras, tá? Então tem 3 pessoas correndo por ali, mas também não dá pra saber exatamente quem são, como eu falei, porque tá de costas. Então não dá pra ver características, assim, muito específicas ainda. Depois disso, a gente tem uma cena da Erika tirando a tampa de uma seringa. Eu fiquei assim, o que a querida Erika está fazendo com uma seringa? Gente, ela é uma criança ainda, de todos, ela é menos criança agora, mas ela ainda é uma criança, os outros já estão adolescentes, mas ela ainda é uma criança. Eu fiquei assim, o que essa menina vai fazer com essa seringa? E aí me veio na minha cabeça o Lucas, que tava sangrando. E aí talvez vai aplicar alguma medicação nele? Não sei, teorizei aqui, tá? Mas não sei o que a Erika vai fazer com essa seringa também. Tivemos literalmente a Eleven voando pra cima de um ônibus ali naquele ferro velho que já apareceu nas temporadas anteriores, né? Então eles estão fazendo bem isso de resgatar ambientes das temporadas anteriores pra essa última. Então eu achei isso bem legal, assim, é bem nostálgico. Aí a gente teve uma cena que eu fiquei passada, que é o Demogorgon saindo do chão. Nesse mesmo momento em que tá esse Demogorgon saindo do chão, tem alguém gritando cuidado, né? Tipo, pra pessoa prestar atenção. E aí, gente, essa cena é exatamente ali na base militar, porque tem os militares em volta. E lembra lá no primeiro teaser que a gente viu que tinha alguma coisa tentando sair ali debaixo daquela tampa, né? Tava tentando entender o que era ali. A gente falou, alguma coisa saiu dali, porque a tampa saiu. Temos a confirmação agora de que foi um Demogorgon. Eu achava que poderia ser o Vecna, mas foi um Demogorgon, assim, de uma maneira bem assustadora, né? Então, quem estiver ali, eu acho que não vai sobreviver. Então, temos a cena final do teaser, que é a Joyce ali socorrendo o Will, que é o momento que eu acredito que ele vai desmaiar de novo, porque eles estão na base militar, dá pra ver no fundo tem os militares, e o Will não tá 100% apagado, ele tá mexendo as pernas, dá pra ver que ele mexe as pernas assim, e a Joyce tá olhando pro lado, alguma coisa chama a atenção dela, e o Mike tá lá também com aquelas crianças. Então as crianças podem sim estar na base militar lá, presas para serem feitas de cobaia, enfim, mas o Mike também tá lá naquele momento, ele também olha na mesma direção, e quem aparece? Exatamente, o Vecna. E ele chega de uma maneira bem intensa, rasgando ali aquele tecido, né, que fica entre o mundo real e o mundo invertido, e chega falando, achei você. Quem é que ele achou? Eu acredito que seja o Will. Na minha cabeça, só pode ser o Will, porque eu acredito que ele vai passar essa temporada tentando entrar na cabeça do Will, tentando achar o Will de todas as maneiras possíveis. E aí, a gente teve uma cena que eu fiquei um pouquinho preocupada, porque na temporada anterior, a gente viu, né, que o Vecna, ele fica bem atingido por conta do fogo. Mas nessa cena, parece que ele tá usando os poderes dele pra afastar o fogo. Vocês repararam isso? Porque alguém tá com um lança-chamas gigante na frente dele, e ele tá fazendo assim, e o fogo tá voltando pra trás. Agora o abençoado não vai morrer nem com fogo? Vamos ter que fazer o quê com o Vecna, gente? O que vai acontecer? Deu pra gente ver também como que ele vai estar aí nessa quinta temporada. Tinham falado que iria ter uma mudança no visual do Vecna, né? Até porque ele foi atacado, passou um tempo e tudo mais, então o corpo vai evoluindo. E a gente viu que ele tá como se fosse com uns espinhos, assim, atrás, né? Aquelas coisas dele, assim, não sei o nome daquilo, mas como se tivesse, tipo, saindo agora pro corpo dele, assim. Então é um pouquinho mais preocupante, né? Porque significa que cada vez ele tá evoluindo, quanto mais tempo passa, mais ele vai evoluindo e mais vai se transformando ali dentro desse universo. Mas eu realmente fiquei muito curiosa com esse negócio do poder dele, ele tá empurrando o fogo de volta. Eu olhei isso de primeira, não entendi, quando eu olhei de novo, eu falei, o fogo não tá chegando nele, ele tá conseguindo barrar o fogo agora, então ferrou, né? Vai ter que fazer o quê com essa criatura? Não dá pra saber. Bom, gente, eu falei pra caramba, esse vídeo deve ter ficado gigantesco, mas trouxe uma análise bem detalhadinha, cena por cena, frame por frame, pra gente tirar todas as nossas dúvidas, ou, né, gerar mais dúvidas, mais teorias, enfim, analisar cada detalhezinho que
fazer esse trabalho bem detalhadinho aqui pra vocês, porque ajuda bastante a gente criar as nossas teorias e entender um pouquinho melhor, porque, como eu falei, tem cenas que acontecem muito rápido. Então, se você assistir só de uma primeira vez, assim, você não pega exatamente todos os detalhes. E acreditem, provavelmente ainda vai ter 1 milhão de detalhes que eu não reparei aqui, tá? Porque tem muita coisa. Eu trouxe uma análise mais rápida possível pra vocês, pra gente conseguir ali destrinchar e comentar aqui sobre, mas eu garanto pra vocês que ainda vai ter muita coisa pra gente falar. Vou fazer mais vídeos de teorias aqui no canal. Comenta aqui pra mim saber se você tinha reparado em todos esses detalhes, se teve algum detalhe que passou batido que eu não falei aqui pra vocês. Vamos discutir bastante aqui nos comentários do vídeo. Mas é isso, um beijo e até o próximo vídeo.